Amém? Porque o reino dos céus, quando perguntaram para Jesus, aonde está? É aqui, é lá, vai se manifestar no céu? Jesus já falou, o reino dos céus só está na terra. Nós podemos expressar o reino dos céus, irmãos, porque no reino do mundo nos oferece o quê? Pecado. O reino dos céus nos oferece o quê? Vida, santidade. Antes do vídeo começar, deixe seu like, confira se você está inscrito no canal e ao final compartilhe o vídeo. O texto de João 14, mas eu vou ler hoje um pouquinho de texto, tá, irmãos? Hoje também hoje tem a ver, o tema da mensagem é o mercado está vazio, né? Hoje é esse tema da mensagem, Jesus está para voltar a qualquer momento. Eu quero falar sobre arrebatamento, mas eu quero falar para você de uma promessa que nós estamos até, aqui na igreja eu já vi pregar várias vezes, né? Mas João capítulo 14, a partir do verso 1 ele vai dizer assim, havia uma conversa lá com os discípulos, Jesus estava sempre, né, com os discípulos e andando nas multidões, trazendo os seus ensinamentos. E ele, vendo a situação como é a missão dele, Jesus ele sentia muito as nossas necessidades, ele sentia muito a nossa dor. E aí ele chega num certo momento, ele fala assim, não se turbe o vosso coração. João capítulo 14, verso 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém? Só um pouquinho até aqui, irmãos. Eu acredito que no meio de tudo, essas aflições que o Senhor estava falando, né, sentindo, tendo essa empatia, por isso que Ele veio, para nos dar paz. Ele sabia, e Ele estava sentindo isso também, forma de ser humano de carne, amém? Jesus, Ele estava em forma de ser humano, de carne, amém? Ele tinha poder? Tinha poder de falar para o monte lançar dali? Tinha, ele podia fazer qualquer coisa, e Ele fez. Mas Ele estava em carne, Ele não estava em corpo glorificado, não era essa a ideia de descer para cá, em corpo glorificado. Mas Ele veio como eu e você. Nós escutamos isso diversas vezes, mas assimile bem isso, porque é muito fácil. É que nem muitas vezes as pessoas chegam e por causa de certos títulos que a gente tem, você é patrão da empresa, então você é sua obrigação. Mas o patrão é carne e osso, ele também tem suas dificuldades. Amém, irmãos? Você entende isso? Só que olha só, Jesus estava sentindo, e para ver essa conversa, ele via os desesperos, às vezes assim, os discípulos sentiam paz também com ele, porque Jesus, eu acredito muito que, imagina você andar, né, perto dele, meu Deus do céu, quem estava com o coração voltado a ele, tinha muitos confrontos em relação, porque Jesus tratou o pecado mesmo na nossa vida, que essa é a principal foco também do evangelho, acabar com o pecado. Para isso que é a missão de Jesus, descer para acabar com o pecado. Ele veio para desfazer as obras do inferno, amém, irmãos? E é o pecado, é tudo que entra na minha cabeça, na sua cabeça, é tudo que vem da carne, que a gente já tem aquele combate da nossa carne, mas combater, não é exatamente também com um tentador que vem em cima das nossas brechas, das nossas falhas, e quer nos importunar com tantas coisas. Se você briga com alguém, pronto. Aí se você não conserta, não tem sabedoria, não é uma pessoa que perdoa, é uma pessoa rancorosa, o inimigo vai te encher de rancor. Ele vai querer fazer com que isso pegue fogo. Você entendeu? E às vezes nós não usamos o Espírito Santo para apagar o fogo e acender o fogo do amor, o fogo onde a Bíblia fala, evite contendas, tenham paz, amém? Evite contendas, tenham paz, aleluia. Então nós temos que ter sabedoria. Geralmente é o que eu falo, é o que eu vejo. Se a pessoa errou comigo, eu não estou me sentindo mais que ela, porque eu também erro com ela.
Eu também erro com o outro. Se eu não errei com ela, eu vou errar com o outro. Nós, na nossa carne aqui, nessa vida que nós temos aqui, nós temos que olhar para nós mesmos. É o que Jesus falou. Cuidado, antes de você apontar para o outro, aponte para você mesmo. Olhe você mesmo. Você está em condições de ser o árbitro, de falar, eu não te perdoo? Nós temos essa condição mesmo. Por isso que Jesus pegou aquela prostituta e falou assim, olha aí, ó, tá bom, vocês estão falando, é a lei, a tradição, mas que tradição é essa que vocês têm? Vocês são juízes, tira a vida das pessoas com apedrejamento? E vocês? Então por isso que Jesus falou, se você não tem falha, você não erra com ninguém, então atire a primeira pedra. Cadê, irmãos? E naquele momento, hoje se eu fizesse isso, vamos falar que vou eu fazer aqui, eu acredito que atirariam pedra, viu, irmãos? Não ia respeitar, não. Atirariam, lógico que atirariam. Sabe por que atirariam? Porque hoje poderia levar na brincadeira, tem até piada para isso, né? Vamos levar na esportiva, ou pode ser alguém que fala, mas está me vendo como um homem, não é? Ou está me vendo como uma pessoa que pode chegar para mim e falar assim, é porque você é mais que os outros, porque você está cheio da palavra e do ensino, sem ter a visão de me conhecer, ou de conhecer e de saber quem eu sou e o meu arrependimento. E para Jesus também fazer isso, ele estava vivendo isto. E eu também tenho que viver o que eu falo. Amém, irmãos? Porque se eu falo, eu vivo. A palavra vai andar nas minhas atitudes também. Mas a pessoa, o ser humano, por causa do pecado, ela consegue andar na palavra e fazer outra coisa diferente. Então, se você for ver, muitas vezes a gente comete muitos erros. Fala, filho, não vai mentir, mas o pai mente. Filho, não vai para cá, mas o pai faz. E aí o que a gente escuta se o filho vê? Mas você faz? Não é? Então você percebe a dimensão da luta, como é? E é onde entra o inimigo. Agora isso é nosso, é da carne, mas o inimigo vem querer que isso daí está tudo bem. Não é assim também. Poxa, você é pecador mesmo, pode viver pecando. Deus vai te perdoar. Não é assim como ele disse. Está sendo muito criterioso, muito ao pé da letra. É conservador, é isso. E aqueles papos que vai te levar para vários caminhos. Qual é o intuito disso? Então nós deixamos de ouvir a verdade, nos colocamos a ouvirmos a nós mesmos e queremos ouvir muitas coisas que nos ajude a trazer assim a paz, mesmo no erro que nós estamos fazendo. Mas Jesus estava ali, ele viu, ele falou assim, não é esse tipo de paz que eu vim trazer. Para isso eu vim trazer a espada, vai haver divisões. Muitos vão me seguir, outros não vão. Muitos vão estar no caminho, mas nem todos vão ser os escolhidos. Porque as coisas pegam. Existem caminhos que eu entro aqui no caminho, que nem assim, quando tem evento, por exemplo, eu já fiz isso, não é? Tem evento, aí você olha, tem 4 dias de evento uma feira de peças, aí você vai olhar e fala assim, seria bom que você fosse em todos até, mas você olha e você fala assim, vai ter aquela empresa, e papapá, porque você só fica nela, aí não vai naquela empresa, porque você quer ir naquela outra, naquele dia que ela vai estar, tá entendendo? Você escolhe. Pastor, mas o que tem a ver com isso? É feira. Não, tem sentido. Jesus estava na terra todos os dias, até a sua existência de vida, e não era todos os dias que as mesmas pessoas estavam com ele. Havia pessoas que quando ouvia que estava curando, ele está curando hoje, bora lá. Agora, rapaz, hoje é sermão da montanha, estou fora. Deu para entender? Deu para entender? Nós temos isso várias vezes, em vários lugares, né? E acontece isso diversas vezes. Então Deus, ele olha o adorador, e Jesus vendo tudo isso, ele fala, olha, eu sei que as lutas é grande, eu sei que são muitas questões, muitas coisas, vocês estão se sentindo seguros, estou falando coisas que são verdade, são vida, confrontam, mas esse é o caminho da salvação.
Mas não se turbe o vosso coração, não se preocupe, não fique com medo. Porque eles poderiam não entender, não estavam a certo ponto entendendo muitas coisas que Jesus, quando ele falava, eu não vou estar com vocês, logo o Filho do Homem será vos tirado da terra. Então eles ficam, o que é isso? Quem vai? Quando falou de traidor, ninguém suspeitou quem era. Mas ele sabia que ia sair, mas ao mesmo tempo eles, sem entender, eles achavam que Jesus nunca ia embora, ele ia partir da terra. Mas ele partiu. Muitas vezes a gente acha que a nossa vida nunca vai acontecer alguma coisa de uma perca, mas vai ter perca, irmãos. Hoje orando assim, desde ontem orando, falando, o Senhor colocou, fala sobre o meu arrebatamento mesmo. Porque Jesus está para vir, irmãos. Está, talvez vocês tenham ouvido isso, eu ouço isso desde que eu entendo, quando eu comecei a entender, ir para a igreja e ver o Evangelho. Eu escuto isso lá de trás. São mais de 50 anos, vamos falar 40 anos, vamos falar, que eu escuto isso. E Jesus voltou. Mas é o meu tempo? Qual é o tempo de Deus? A Bíblia diz o que sobre o tempo de Deus? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Alguém aqui vive 1000 anos? Você já viu alguém viver 1000 anos? Começou lá no começo, um homem vivendo 800 anos, mas 1000 anos? Não há relatos na Bíblia que alguém viveu 1000 anos. Por isso que dá até para você associar um pensamentozinho aqui meu teológico e você querer pesquisar as coisas, e por isso que está escrito, ninguém vive 1000 anos. Você não está para ver o que vai acontecer daqui a 1000 anos. Eu não sei, irmãos, mas eu vou falar uma coisa para você. Daqui 80 anos, o que vai ser da sua vida? A gente tem convicção? Nós estamos aqui só para trabalhar, bater o ponto do cartão, se preocupar com trabalho, com isto, aquilo. Irmãos, tem que entender muitas coisas desde o princípio, quando Deus criou. E saber desde que o homem se separou do Senhor, houve o pecado, e entender o que nós vivemos hoje. Resumidamente, a gente tem que entender 2 tipos de dificuldades e aflições. São exclusivos, para mim seriam únicos. A primeira luta é porque eu desobedeço a Deus e estou no pecado. Deus vai me tratar e aí eu vivo essa vida. Tem hora que dá certo, o testemunho dá errado, aí pá, pum, esses negócios aí todos. Perco tudo, a vida parece que vai para frente, daqui a pouco não vai, e eu caio aonde? Na mesma. Estou falando de enfermidade, estou falando de finanças, estou falando disso que não vai para frente, aquilo não vai. Ah, mas eu consegui a empresa, mas está ruim de um jeito, está não sei o quê. Aí eu tenho que entender, irmãos, a segunda luta é por causa do Evangelho, é porque eu estou servindo a Jesus, é porque eu abandonei o pecado. Aí vem as lutas que vai trazer e querer afetar as minhas finanças, a minha saúde, o meu relacionamento e o meu emprego. Mas para você entender essa segunda luta, que é por causa do pecado, nós nascemos de novo. Nós conhecemos a verdade. Por isso que muitos são fracos na fé, porque não conhecem a verdade. Jesus, no meio, vocês vão ver na história, vem na passagem, não é diferente de hoje. Quantos vieram apenas por dar, resolve o problema lá em casa, Jesus, vamos lá, vai na minha casa, vamos na sua casa. Mas Jesus sempre trouxe ensinamento, e o confronto foi pecado. Porque ele está falando aqui, eu vou, não se turbe o coração, eu vou preparar a morada. Isso é uma promessa, Jesus já foi. Amém, irmãos? Já está preparada lá para nós. Já está preparado. Isso aqui eu mesmo penso. Falo, gente, morada no céu,
Acho que eu não preciso nem de uma casa lá. Se eu estou na presença de Deus, eu vou ser saciado de uma tal forma. É que eu falo, quando você entra, quanto já, não precisa me responder, mas assim, pensa aí, se você já teve um momento na presença de Deus que você orou, gastou tempo em oração, você estava com Deus, que você nem lembra o que aconteceu naquele dia. Você sentiu fome enquanto você orava? Não. Você sentiu dor enquanto você orava? Não. Você sentiu? Não. Porque dá para entender que quando eu estou na presença do Senhor, por isso que pecado não pode com Deus. Deus não consegue nos olhar por hoje através de Jesus Cristo, Ele nos vê, mas pecado direto, porque é fulminante. Para estar sem pecado, eu preciso estar glorificado no Senhor, e para estar glorificado, eu preciso nascer de novo. Eu preciso dar passos, abandonar pecado, lutar contra ele, não ceder para ele, não vender valores, não cair na incredulidade, não cair na desobediência, não cair na rebeldia, não cair nas mentiras, não cair na fornicação, na prostituição, enfim, nas coisas que estão aí que te separa de Deus. Mas para manter o corpo, para essa glorificação que um dia vai acontecer, eu posso estar em santidade, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E se ele é templo, este corpo que ia para fornicação, prostituição, adultério, não vai mais. Estes pés que caminhavam para caminhos que não levavam a nada, não vai mais. Hoje eu vou caminhar para caminhos que me levam a Deus. Então eu mudo aquilo que está dentro de mim, a minha alma encontra o Espírito de Deus, e o espírito do mal cai fora, porque é duas coisas que habitam dentro de mim, ou uma ou outra, não vai dar para eles ocuparem juntos, um expulsa o outro. E você sabe que quem dá ordem para isso em sã consciência? Eu. Jesus falou, estou batendo na porta, quer? Eu entro. Aleluia. E a luta é essa. Então Jesus viu esse desespero dos discípulos, sentiu isso, ele falou, não se turbe o coração, crede em Deus, né? Eu fico pensando, devia estar um temor, devia estar um medo. Não é assim que eu e você, irmãos, a gente entra, quantas vezes você vem, corre e chega na liderança, chega aí em alguém que você fala, meu Deus, ora, eu sei, eu faço isso, ora, puxa, parece que eu estou assim. O Jesus fala assim, olha, não se turbe o vosso coração, calma, tenha fé no Deus que te acalma. Amém? E Jesus dá uma palavra de calma, falando, espera aí, queridos. Ele vai falar, confia em Deus, crê nele e crê também em mim. Porque Jesus falou isso? Porque o que ele viu e o que o Pai faz, ele estava fazendo aqui. Desceu com essa missão para nos socorrer, para mudar a história da nossa vida, para mudar mesmo. E ele fala, só que ele está falando, olha, essa palavra aqui vai num outro sentido. Jesus não está preparando uma nova morada para você aqui na terra, ele está preparando uma nova morada para você nos céus. Essa morada é celestial, é aí que eu tenho. Se eu focar com isto, irmãos, o que é material, ele vem na consequência. Salomão se preocupou em fazer o melhor, do melhor. Davi lutou para isso. Moisés fez um grande tabernáculo ao Senhor. As coisas foram de ouro para o Senhor. Deus não, ele é humilde, ele é rico. Seria bobeira minha eu achar que eu posso fazer para Deus com material de segunda. Deus nunca pediu isso. Ele não te dá material de segunda, ele te dá de primeira. Você crê nisso? Sim ou não, irmãos? Amém? Então, são atitudes que a gente tem que colocar na balança e falar assim, meu Deus, está isso, está certo, tá, não é? E são aflições, são tantas lutas, e muitas vezes a gente, por causa de não ter uma fé, um pensamento
com fé, com graça, com sabedoria na palavra, nós erramos muito. E se nós não enxergarmos as escrituras, irmãos, mesmo, nós vamos errar muito. Vamos cometer muitas coisas. Assim que Deus está falando é porque não leu. É como se Deus falasse assim: você está vendo quem eu sou? Se a Bíblia fala, você tem fé, faça conforme a tua fé. É ousadia mesmo. Mas eu preciso entender as ocasiões dessa fé também. Deus vai dar o discernimento? Vai. Como que é isso, pastor? Deus dá o discernimento. Amém? Deus dá o discernimento. O Espírito Santo está ali para te ajudar. O Espírito Santo está ali para orientar você, principalmente se você deixar Ele te orientar. Se falar para Deus, fala: Senhor, me orienta. Amém, irmãos? Essa palavrinha tem que sair do coração. Senhor, me dá, como é que eu chego? Poxa, olha, briguei com a minha esposa hoje, aconteceu uma coisa, aconteceu aquilo, aconteceu isso. O Senhor me orienta, eu não sei nem por onde falar. E Deus vai te orientar. Amém? Mas eu preciso estar com isso em dia. Eu preciso conhecer a verdade. Aqui tem as orientações. Aqui tem orientação para tudo. Amém? Aleluia. Então Jesus falou: não se turbe o vosso coração. Olha, eu estou preparando morada. Logo vocês vão estar comigo, porque esse é o desejo de Deus. Ele já está aqui com você. Amém, irmãos? Preste bem atenção. Só que você ainda não está onde Deus quer que você esteja. E Deus quer que você esteja lá no céu. E por isso que Jesus falou: eu estou preparando, porque aonde eu estiver, vocês vão estar também. Aleluia. Então aqui é de passagem. Eu posso ter meu objetivo, seus projetos, tem que ter. Pessoa sem visão, sem projeto, não anda para frente. Eu vou conquistar, quero uma casa nova, vai ter a casa nova. Não é errado, irmãos. A maneira é o coração. Se eu quero uma casa nova, mas para qualquer outro motivo que não seja adorar a Deus, eu estou errando. Para que Deus vai me dar? Haverá uma tormenta que jamais houve desde a criação do mundo. Ô irmãos, um dilúvio, uma cidade cair fogo do céu, o que vai ser mais terrível que isso? Mas dá uma pincelada. Pedro fala que, Pedro é Coríntios, vai falar que os elementos dos céus vão cair na terra 3x4. O céu, não é? Vai ter coisas, fenômenos que a gente nunca viu, irmãos. É terrível, porque Deus está vindo com a sua vingança. A vingança é do Senhor contra o pecado, contra o diabo, Satanás. O diabo vai ficar preso 1000 anos aí, mas vai ter paulada, vai ter coisa feia. Eu não sei você, mas eu não quero ficar aqui para ver. Se tem 1, 2, 3 vindas, vai na primeira. Como eu disse aí na semana passada. Prefere ir na primeira. Mas vamos ver, vamos conferir comigo aqui. E eu quero compartilhar capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. E o apóstolo aqui escreve à igreja de Tessalônica dizendo o seguinte, a partir do verso 1: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Versículo 2: porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Versículo 3: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que aí vem as relações aqui, mas primeiro ele está falando, vos abstenhais da prostituição, quer dizer, os pecados, as coisas, a vida que outrora vivemos. E ele fala aqui desta igreja que naquele momento ele fala assim, continua progredindo, porque vocês estão no caminho certo, fugindo do pecado, nessa maneira de vocês viver. Deus vai abençoar a vida de cada um de vocês. Vocês estão efetivos para o reino dos céus se continuarem assim. Amém? Porque o reino dos céus, quando perguntaram para Jesus, aonde está? É aqui? É lá? Vai se manifestar no céu? Jesus já falou, o reino dos céus só está na terra.
Nós podemos expressar o reino dos céus, irmãos, porque no reino do mundo nos oferece o quê? Pecado. O reino dos céus nos oferece o quê? Vida, santidade. O reino do mundo oferece pecado e morte. O reino dos céus oferece vida e santidade. Assim como tem guerra de nação querendo derrubar um ao outro, por isso que é a guerra grande, de reino contra reino. O reino das trevas, do pecado, lutando contra o reino da vida, da salvação. Agora, graças a Deus, que o Senhor veio nos libertar, derrotar este reino do pecado, nos tirar de lá. Aí isso a Bíblia diz, Ele nos resgatou do império das trevas. Império é reino. Aonde estava nesse império? E me transportou para o reino da luz do Filho do seu amor, Jesus Cristo. E por isso a Bíblia vai dizer, viveis na luz, andem na luz. Não façam como os que dormem, que se embriagam de noite. Esse de noite quer dizer que está dormindo, não é? Estão no escuro, mas nós de dia é para vivermos acordados, porque nós estamos na luz, dia. Isso que a Bíblia diz, porque fala que você enxerga. Sim, irmãos, amém? Glória a Deus, é o que a Bíblia diz. Você está com luz, você está vendo, você vai cair num buraco ou não. Mas as pessoas cegadas não veem. E Deus veio para nos abrir os olhos, nos salvar. Aleluia. Jesus mandou seu Filho para isso, Jesus Cristo. E essa é a vontade dele, para que a gente viva nessa morada. Então, ele vai falar da vida em santidade. E o apóstolo Paulo exorta a igreja numa ação necessária, que eles devem viver uma vida que agrade a Deus, que eles devem viver em santidade, que eles devem viver por fé e não por vista. Diga comigo, eu devo viver por fé e não por vista. Olha, tá vendo? Devem viver no Espírito e não na carne. Diga comigo, eu tenho que andar no Espírito e não a carne. E lembra quando o apóstolo Paulo fala, diminua eu para que o teu Espírito cresça em mim? Porque carne é um pecado, irmãos. Não vá pela vontade e pelas decisões que já nascem no teu coração. Cuidado, que o coração do homem é enganoso. Mas se você pede orientação a Deus em tudo que você vai fazer, Deus vai te orientar e vai te dar a graça, porque Ele quer que isso é andar no Espírito. Amém? Devem viver no amor, seguindo o exemplo de Cristo. Tira o ódio do coração, perdoa, irmãos. Aleluia. Ame o outro, não pague mal com mal, mas pague o mal com amor. Amém? Der uma grosseria em você, não devolva com grosseria, devolva com amor. Amém? Vai exortar, tomou uma exortação, foi grossa, entenda, agora preste bem atenção nisso, entenda a exortação e exorte também com amor. Se a exortação é com amor, a gente mesmo assim não gosta, mas ame a pessoa. Amém? Aleluia. Devem viver na luz, como eu disse, não nas trevas, mas como outrora nos vivia, preso nos pecados, preso nesse conformismo do mundo. Devem viver com sabedoria, irmãos. O crente, a pessoa cristã, aquele que vive em Cristo, tem que ter sabedoria na sua vida, com tudo, para decidir, para dar passos, para comprar, para vender, não é, irmãos? Para educar, não é, irmãos? Para falar, tem que ter tudo sabedoria, e Deus vai dar sabedoria em nome de Jesus, amém? E aí ele fala assim, ele exorta, não queremos, porém, irmãos, versículo 13, no capítulo 4, a partir do verso 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Opa, quanta gente eu conheço que perdeu aqui e se afunda com isso por causa da perca de um parente ou das pessoas. Irmãos, é uma tristeza, ele não está falando para você ser frio aqui, mas você pode se entristecer? Vai. Você vai sentir a dor? Vai. Então o versículo 14, não é? Tá vendo? Aí ele fala, e olha só, né, irmãos, até uma palavra grosseira, né? Porém, irmãos, que não sejais ignorante com respeito aos que dormem, não vos entristeçais. Ele está falando assim, ô, seu ignorante, morreu, você está falando para eu não ficar triste, para eu rir em cima disso? Eu lembro, como eu disse, eu sempre lembro da minha mãe, eu quero rindo, não quero chorando. No meu velório, eu não estou lá, vocês estão rindo por um corpo já tombado, eu estou bem com Deus e rindo de vocês, se vocês rirem de mim. Se é assim que, né, que ela não vê, não sabe o que está acontecendo aqui. Mas a gente não vai se alegrar assim, isso é certo, irmãos. Você sabe que sentir dor não é errado. A Bíblia fala que quando Moisés morreu, o povo levou tempo.
no luto. Josué não se levantou de um dia para o outro. Mas o povo sentiu, imagina. Mas passou. Ninguém ficou preso e o povo não deixou de entrar na terra porque era só Moisés que ia levar ele para a terra. Não, Deus levantou Josué. Amém, queridos? Então, pois, versículo 14. Se cremos, se. Isso é uma condicional. Quem não crê não vai pensar desse jeito. Mas se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram. Por que a Bíblia chama de sonolência, de dormir? Porque esta é a primeira morte. A primeira morte é sono. A segunda, você vai ver que a Bíblia vai falar de morte. Todos aqueles que não crerem serão lançados para a morte. Aí isso é morte. Entendeu? Podemos considerar assim, as pessoas que nos deixaram partiram desta terra, mas elas estão ali. Quem foi salvo já está julgado, já vai para os céus naquele dia, porque Deus não vai levar ninguém sem ser julgado. Preste bem atenção no que eu estou falando. Os que vão passar para o julgamento, aqueles que não aceitaram, esses estão lá dormindo, e o dia que eles acordarem, vão ser julgados e lançados na morte. Aí eles vão morrer mesmo. Amém? A alma, ela é uma coisa que Deus fez para ser eterna. O corpo, hoje se desfaz. Tanto que você não vê corpo eterno. Cada vez que eu me olho no espelho, eu falo, estou ficando velho. Já olhei umas fotos, acho que eu não queria mudar esse perfil, não. Deixa eu lembrar quando eu era mais novinho. A gente não aceita. Isso é prova que a gente é eterno. Não é? Eu já pensei, falei, vou pintar minha barba? Não, assume essa velhice mesmo, deixa isso aí ficar branco. Mas a gente não quer, assim ou não, irmãos? Não é? Mulher também mais vaidosa. Não é igual o pastor Lara, olha só, que cabelão loiro, mano. Essa barba. Esse homem não envelhece nunca, mano. A tinta nunca vai deixar ele envelhecer, deu para entender? Cremos, não é? Então vai ser assim. Jesus deixou esse exemplo como vai ser. Foi. Mas ele ressuscitou. E Jesus vai ressuscitar. Então quem vai? Não é? Olha aqui que ele está falando. Ora, ele trará em sua companhia os que dormem. Irmãos, no dia do arrebatamento. Se Jesus se deu os céus, né? Só a trombeta agora e Jesus vier para o arrebatamento, a primeira vinda de Jesus, que chama-se arrebatamento, esses vão ir primeiro que nós. Olha lá, os que estão mortos. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, olha, presta bem atenção aqui. Os vivos, ele está falando vivo na carne, nesta terra, os que ficarmos até a vinda do Senhor, que é o arrebatamento, e também no segundo arrebatamento, se você não morrer, e de repente a coisa acontece rápido, você vive e vê quem é o anticristo, vai saber de tudo, mas de modo algum precederemos os que dormem. Então a Bíblia está deixando bem claro, primeiro é os que estão mortos. Você não vai primeiro que eles. Ninguém vai encontrar primeiro. Não, primeiro lá, depois nós que estamos vivendo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ó, pastor, vai ver isso? Não. É fração de momentos que não vai dar para se ver. Isso mesmo, tem uma passagem que eu chego lá que explica que vai ser como um piscar de olhos. Pim, pim. Nesse piscar já foi os mortos, fui eu e você. E ainda nesse piscar foi primeiro o morto e depois nós. Não acredito que o que está nas escrituras vocês tirem suas conclusões lendo as escrituras. Mas não fuja dela, não acrescenta, não retarda, não põe mais nada. Aí daquele que faz isso. Versículo 17, depois nós os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. Aí, opa, você entendeu? Juntamente com eles, morto, aí em seguida atrás, encontrou na nuvem, Jesus está lá. Oh glória, aleluia. Os mortos ressuscitarão de que maneira? Incorruptíveis, eles já foram julgados. Você sabia disso? Você não vai passar no tribunal naquele dia. Não. Isso aqui vai passar, irmãos, é um outro estágio. É na segunda vinda.
Por isso que vai ter gente falando, eu não fiz isso, mas você fez. Eu não quis. Queridos, preste bem atenção. Então, o julgamento, por isso que Jesus falou, a Bíblia fala, cuidado, as obras te seguem. Se elas te seguem, elas te julgam. Cuidado com o que você dá passo, com o que você faz, como você trata outra pessoa, como você age, como você ultrapassa, mente, rouba, odeia, não perdoa. Isso está te julgando. Abandona isto. É o que Jesus estava falando, abandona. Né? Por quê? Versículo 53, é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Nós vamos ter um corpo imortal, não mais corrupto, sem dores, aleluia. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. E aí vai falar, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Porque é interessante falar isso, porque a lei, ela não é ruim. A lei é para ser obedecida, e se é obedecida é bênção. Mas você viu que todo mundo fala, se você não pôr regras e lei, já pensou, você vai para um apartamento novo, um prédio, uma moradia nova, não tem regra nenhuma, você vai ver a zona que vai dar lá. Mas havendo regra, agora tem lei, e a dificuldade é do homem obedecer à lei. E ele é penalizado pela lei. Deu para entender? Mas quem obedece, não precisa nem de lei. É isso que estava dizendo, né? Então, graças a Deus, que nos dá a vitória, ou glória, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Mateus 24. Versículo 32, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Esta geração é a geração pré-tribulacional, tá? É da tribulação, ok? Tá? Aqui há um incógnita, não incógnita, mas precisa se entender porque certos estudiosos não são milenários e outros são. Então quer dizer, o que acontece? A gente precisa entender. Os sinais, pode ser que nós que vamos ser arrebatados, possamos ver, mas é uma coisa que tem que se cumprir, o evangelho, não é? Ou seja, esse evangelho ser pregado a toda criatura vai ser no período tribulacional, né? Enfim, então está aqui, ó. Então Jesus está falando desses sinais até no sentido do período tribulacional. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras, versículo 35, não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Preste bem atenção nos dois eventos. Arrebatamento é agora. E também no reinado do tribulacional, período tribulacional, com paz e depois com guerras, com coisas terríveis. Pois assim vai ser, ó. Por versículo 38, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, e não é construindo a arca, não é? Casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio. Ninguém percebeu que Noé entrou na arca, e ninguém percebeu quando foi ver, uma chuva, nunca choveu assim desse jeito, e agora? Água, já era. Então, versículo 40, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Opa! 2 estarão trabalhando num moinho, uma será tomada e outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa.
Então vigia, irmãos, amém, igreja? Aleluia, porque Jesus foi nos preparar uma morada. Não sabemos o dia nem a hora do arrebatamento, mesmo quando acontecer a segunda vinda, também no meio de guerra, no meio de tudo vai acontecer, o mundo vai estar normal, mas também ninguém sabe quando vai ser. Amém? Obrigado por assistir. Se inscreva e deixe o like para que o vídeo chegue a mais pessoas. Também não esqueça de dar sua oferta ou dízimo e nos ajudar. Muito obrigado e Deus te abençoe. Até a próxima.